boa tarde. Achar vaga nas grandes cidades não é tarefa fácil para os motoristas. E quando encontra, tem que lidar com os flanelinhas. Alguns exigem pagamento adiantado e ainda cobram um valor alto por isso, sem contar aqueles que ainda intimidam os motoristas. Em Brasília, um flanelinha foi condenado à prisão pela Justiça. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje a gente conta para vocês essa história. A decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação para combater quadrilha que exportava cocaína para a Europa. O plenário do Supremo vai retomar o julgamento da ação contra o ex-senador Fernando Collor por crimes ligados à BR Distribuidora. E ainda, Conselho Nacional de Justiça aprova direito de teletrabalho assistido a servidores com deficiência. A Polícia Federal, com autorização da Justiça, deflagrou hoje no Rio de Janeiro uma operação para desarticular uma quadrilha que exportava cocaína para a Europa. A narração é de Rocine Gomes. Cerca de 50 policiais cumpriram 4 mandados de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão na capital do estado e nos municípios de Macaé e Niterói. De acordo com as investigações, o grupo criminoso enviava cocaína pura à Europa em navios. Foram apreendidas cerca de 1,5 toneladas da droga. Para ter acesso ao destino final das embarcações, a quadrilha contava com apoio de funcionários contratados do porto, que apresentavam as rotas dos navios atracados no terminal do Rio de Janeiro. Além disso, mergulhadores profissionais, alvos de mandados de prisão preventiva, integravam o grupo criminoso. Eles eram responsáveis por ocultar a droga nos cascos das embarcações. O Superior Tribunal Militar mudou o entendimento de primeiro grau e condenou um coronel da Aeronáutica a 1 ano de reclusão por injúria racial contra um soldado da corporação. Em junho de 2021, o coronel usou uma expressão racista ao saber que o soldado estava fazendo curso de economia. O relator do caso, no STM, determinou também que a pena aplicada deve ser cumprida inicialmente em regime aberto, com a aplicação de 10 dias multa, sendo o valor do dia multa o equivalente a 1/10 do salário mínimo vigente à época do fato. O coronel pode recorrer em liberdade. O Conselho Nacional de Justiça decidiu por unanimidade abrir processo administrativo disciplinar para apurar a conduta de um juiz do Tribunal de Justiça de Alagoas. Ele é suspeito de dar sentenças irregulares. As explicações com Regina Souza. De acordo com a denúncia, o juiz teria liberado alvará no valor de R$ 5.200.000, sem a devida cautela e rigor técnico. O processo para apurar o caso no Conselho Nacional de Justiça foi iniciado em 2021, após a Corregedoria Geral de Justiça de Alagoas comunicar a impossibilidade de o Pleno do Tribunal analisar a denúncia. A maioria dos integrantes do colegiado se declarou suspeitos ou impedidos. Na sessão dessa terça-feira, os conselheiros seguiram o relator do caso, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. Segundo o relator, o magistrado do TJ de Alagoas chegou a ser alertado pelo próprio banco sobre a possibilidade de fraude e, ainda assim, teria proferido a sentença em tempo recorde. Ele deferiu o levantamento de mais de 5 milhões, embora ele tivesse sido alertado pelo banco da possibilidade de uma fraude, ainda assim ele deferiu o levantamento. Ele não ouviu, nesse caso aqui, o Ministério Público, o que ele fazia rotineiramente em outros casos. Há bastante indício no sentido de que ele agiu sem a cautela necessária para o deferimento desse alvará judicial de quantia milionária. Em outra decisão, o Conselho Nacional de Justiça aprovou o direito de teletrabalho assistido a servidores e servidoras da Justiça que possuem algum tipo de deficiência.
Os detalhes com a repórter Daniela Ramalho. A decisão coloca servidores e servidoras do Poder Judiciário nas mesmas condições de trabalho já oferecidas aos magistrados e magistradas com algum tipo de deficiência, necessidade especial ou doença grave. Vale também para aqueles que possuem filhos nessas situações. O relator da matéria foi o conselheiro Sidney Madruga. Não se trata de um privilégio, não se trata de um benefício, vamos dizer, entre aspas, criado pelo CNJ, muito pelo contrário. Se trata de seguir a resolução da ONU de 2008, se trata de seguir a Lei Brasileira de Inclusão. Na prática, entre as condições especiais de teletrabalho estão aproximar os servidores e servidoras do local de residência quando designados para atividades fora da comarca, concessão de jornada especial, participação de audiência por meio de videoconferência ou por outro recurso tecnológico compatível com a necessidade de cada um. De acordo com o CNJ, os tribunais terão autonomia de oferecer equipamentos de tecnologia assistida, como leitura de texto em braille e mesa com computador. Para fazer o pedido dessas condições especiais, será necessário atestar a gravidade da doença ou da deficiência por meio de um laudo técnico. Um controlador de acesso que exercia atividade como vigilante vai receber indenização após sofrer assalto. Sem receber treinamento prévio, ele realizava atividades como rondas diárias. A decisão de primeiro grau foi restabelecida pela 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Na ação, o empregado disse que havia sido contratado pela Cooper Vale para trabalhar na Fundação Hélio Augusto de Souza, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Afirmou também que, na prática, atuava como vigia e não como controlador de acesso, como havia sido registrado na carteira de trabalho. Segundo o processo, ele trabalhava das 7 horas da noite às 7 da manhã, em jornada de 12 por 36, e as rondas eram realizadas de 30 em 30 minutos. De acordo com o empregado, ele não havia recebido nenhum tipo de treinamento e que, após sofrer um assalto enquanto trabalhava, desenvolveu depressão. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, em São Paulo, reformou a sentença que havia condenado a Cooper Vale ao pagamento de indenização de R$ 25 mil ao empregado, além de alterar o cargo para o de vigia. Para o TRT, ficou evidente o desvio de função, uma vez que o controlador de acesso não poderia ser obrigado a fazer rondas internas. Quanto à indenização pela ocorrência do assalto, o entendimento foi que não seria possível atribuir à empresa a responsabilidade pela falta de segurança pública. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator na 7ª turma, ministro Agra Belmonte, o fato do empregado ter sido vítima de assalto durante o exercício de atividade de vigilante e sem treinamento para o cargo justifica a condenação por dano extrapatrimonial. Ainda segundo o relator, esse direito estaria amparado no artigo 927 do Código Civil, que prevê a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, quando a atividade desenvolvida pela empresa implicar riscos para os direitos de outros. Por unanimidade, a 7ª turma restabeleceu a sentença de primeiro grau e condenou a empresa ao pagamento de indenização ao empregado. Ainda cabe recurso. A seguir, no Distrito Federal, o Tribunal de Justiça condena um flanelinha por ameaçar e cobrar por vaga em estacionamento público. Os detalhes em instantes. Voltamos já. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou um flanelinha a 12 anos de prisão por ameaçar e cobrar por vaga em estacionamento público da capital federal. Acompanhe os detalhes com Carolina Chaves. Eles estão por toda parte. Muitas vezes, os flanelinhas e lavadores de carros ajudam a encontrar a vaga em estacionamentos tão disputados, ou até mesmo dão aquela mãozinha para quem está apressado e precisa de ajuda. Mas nem sempre é assim. Vários motoristas reclamam que se sentem pressionados e até ameaçados quando não aceitam pagar para usar um estacionamento que é público. Eles ficam intimidando, falando que se a gente não pagar, é assim, de um tom de ameaça, né? Às vezes, no desespero, a gente paga para lavar,
para poder ter essa vaga, né? A minha filha que sempre reclama, né? Quando tem algum lugar, ela se sente meio que ameaçada. Inclusive, uma vez ela chegou, os pneus dela o pneu estava furado. Ameaças, constrangimentos e coação feitos por flanelinhas são comuns, mas um caso específico que ocorreu neste estacionamento aqui no Distrito Federal chegou à Justiça, que condenou o guardador de carro a 12 anos de prisão no regime fechado por extorsão. A vítima foi uma mulher que costumava estacionar o carro neste local público próximo ao trabalho. Ela passou a ser ameaçada e teve o carro danificado porque se recusou a pagar pela vaga ou contratar o serviço de lavagem do carro. Foram tantos ataques que a mulher passou a usar ônibus para trabalhar. Na tentativa de organizar a atuação dos flanelinhas, administrações de várias cidades fazem o cadastro desses profissionais e oferecem capacitação. Segundo o governo do Distrito Federal, há 700 flanelinhas cadastrados, mas basta uma volta pelos estacionamentos para perceber que muitos ainda atuam de forma irregular. Bom, e agora para a gente repercutir essa decisão do TJDF, eu converso ao vivo, de forma remota, com a advogada Hanna Gomes. Olá, Hanna, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, obrigada pela sua participação. Boa tarde, Rafaela. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra participar aqui do programa com você. Prazer é todo nosso. Bom, Hanna, a decisão do TJ, ela impõe ali uma pena de 12 anos de prisão a um flanelinha aqui do DF, né? Então, em princípio, a gente até conversava nos bastidores, eu achei essa pena um pouco alta, mas você me explicou que nesse caso concreto era um criminoso travestido de flanelinha. Né? Claro que a gente sabe que tem muito flanelinha íntegro, trabalhadores, né, que atuam direitinho e tal, mas nesse caso tem essa peculiaridade, né? Exatamente, Rafaela. A gente percebe que, embora seja uma profissão regulamentada por lei e por decreto, em especial aqui no Distrito Federal, havendo capacitação, havendo cadastro desses profissionais, muitas pessoas se aproveitam da vulnerabilidade, da facilidade de chegar ali e abordar a pessoa que está estacionando para pedir, né, algum valor, para poder explorar essa profissão sem ser, de fato, um profissional. É o que nós chamamos de um criminoso travestido de flanelinha. Né? Na verdade, ele é um membro de uma associação ou uma organização criminosa, ele já pratica crimes, ele tem uma vida contumaz na prática criminosa e se aproveita ali para ganhar um trocado fácil. Muitas vezes são usuários de drogas, muitas vezes querem só o trocado para aquele cigarro, para aquele chumaço de droga, e ali buscam esse acesso fácil ao dinheiro. Mas não podemos generalizar e entender que são todos os flanelinhas. Como eu disse, é uma regulamentação, é uma lei que regula essa profissão, há uma lei que regula essa profissão, e, portanto, uma profissão lícita, legítima, e que devemos, sim, contribuir enquanto sociedade, mas sim observar se de fato tem o cadastro, se de fato tem ali o colete, aquele colete identificando aquela pessoa e tomar esses cuidados, né? Vendo, percebendo que se trata de uma condição ameaçadora, uma condição muito vulnerável, tentar se afastar, tentar mudar de estacionamento e se resguardar ali da melhor forma possível. Agora, Hanna, vou para um assunto sensível aqui. Muitos motoristas acabam deixando a chave lá com flanelinha, desenvolve aquela relação de confiança com o guardador de carro, então deixa a chave com o motorista, o flanelinha, no caso, pega ali o veículo, a pessoa não sabe nem se ele tem habilitação ou não, e se essa pessoa, se esse flanelinha roubar o carro, furtar alguma coisa, esse motorista está sendo conivente de entregar a chave para ele, como é que fica essa relação? Bom, Rafa, no direito a gente aprende que a gente só tem problema com amigo, porque o inimigo a gente não tem longe, a gente não faz negócio, a gente não se aproxima, a gente não tem qualquer relação com o inimigo. É o amigo que pode trazer esse problema. Então, é essa confiança que pode, sim, trazer esse problema para o motorista, o proprietário desse veículo. Veja, você sabe se o motorista, aquele flanelinha que você está entregando a sua chave, né, para fazer pequenas manobras ali naquele estacionamento, de fato tem habilitação? Está com a habilitação cassada ou está com a permissão suspensa, tem algum problema na possibilidade de dirigir? A gente não sabe, a gente não tem essa conversa. É um amigo, mas não é um amigo íntimo para esse tipo de conversa. E a gente precisa saber que entregar
permitir ou confiar a direção de um veículo automotor a quem não tem habilitação é um crime. É um crime previsto lá no nosso Código de Trânsito, que prevê, sim, uma punição para esse motorista de boa fé, esse condutor proprietário que entrega a sua chave para esse flanelinha que não tem habilitação. É um crime essa prática. Então, devemos nos resguardar e não entregar as nossas chaves. Veja, essa situação que você trouxe não é raro. Acontece de o flanelinha dar pequenas manobras ali, bater no carro de alguém, causar um crime de dano ao patrimônio do outro, ou até mesmo dirigir, né, esse carro fora do estacionamento, praticando pequenos crimes, pequenos furtos, ou até um tráfico de drogas, ou até um homicídio no trânsito. Já pensou? Com o seu carro? Será uma enorme dor de cabeça. É claro que o dono proprietário que entregou essa chave de boa fé pode responder pelo crime menor, que é a entrega da chave, né, do veículo para a pessoa não habilitada. Não vai, de fato, ali responder pelos crimes mais graves que esse flanelinha tiver cometido, esse criminoso, né, na verdade, tiver cometido na direção do veículo automotor. Mas vai ser uma dor de cabeça para explicar que você não era conivente, que você não estava envolvido, que você não sabia, né? Você vai ter que apresentar provas, você vai ter que apresentar uma exposição da sua vida ilibada, das suas condições pessoais, subjetivas, para explicar que você não tinha nada a ver com aquela situação. Então, é mesmo um transtorno. Nós que vivemos né, em grandes centros urbanos, a gente tem muita dificuldade de encontrar estacionamento e a gente acaba realmente criando esse vínculo, essa relação e permitindo essa prática urbana. Mas, na dúvida, devemos ter muito cuidado. Procura mais um pouquinho e evita, né? Sempre bom evitar dor de cabeça. Exatamente. Hanna, para a gente fechar aqui, olha só, nós ouvimos na reportagem muitos motoristas se queixando, né? Poxa, é um espaço público, eu ainda tenho que pagar. Você já explicou aqui para a gente que há uma regulamentação, a profissão é legalizada, mas é uma linha tênue entre configurar extorsão, porque alguns flanelinhas pedem ali, olha, eu quero 10, 20 reais adiantado. Às vezes você vai para um show nos grandes centros, Rio e São Paulo, a gente vê muito isso, estacionamentos ou mesmo flanelinhas na rua cobrando já um valor fixo. Isso aí é considerado abusivo e quem se sentir ofendido, quem procura? Essa prática ela é absolutamente ilícita e ilegal, né? Não diria nem irregular, porque o flanelinha ali está cobrando por um espaço público. Veja, nenhum cidadão é obrigado a pagar a quantia que o flanelinha quer, muito menos o flanelinha pode reservar um espaço, um estacionamento para ele alocar ali como se fosse um estacionamento privado e que ele estivesse alugando as vagas. Essa prática é ilegal, deve ser denunciada e as autoridades policiais e judiciárias devem atuar em cima dessas práticas ilegais. Nenhum cidadão deve ser cobrado de forma exacerbada, excessiva, abusiva também, podendo configurar a prática de ameaça, seja uma ameaça pessoal à integridade física, emocional do motorista, do proprietário, seja o dano ao patrimônio, né, ameaçando ali o patrimônio, o veículo, furar o pneu, amassar a lataria, arranhar a pintura do carro. Isso são práticas abusivas e ameaçadoras, que podem sim configurar o crime de extorsão, né, o crime de constrangimento ilegal, o crime de ameaça. Então, havendo essa prática abusiva e o motorista se sentindo ameaçado, constrangido, deve denunciar nos canais policiais, né, o 180, o 190, e também registrar um boletim de ocorrência. Hoje a gente tem a facilidade da delegacia virtual. Esses crimes, essas condutas, podem ser denunciadas também na delegacia virtual. Hanna Gomes, muito obrigada, informações preciosas, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista, viu? Um prazer conversar contigo de novo, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. A seguir, plenário do Supremo Tribunal Federal vai retomar hoje o julgamento da ação contra o ex-senador Fernando Collor por crimes ligados à BR Distribuidora. As informações em instantes, voltamos já.
A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os jetons recebidos por ministro de Estado que integra conselho estatal não estão, como regra, sujeitos ao teto constitucional. Os jetons são valores recebidos por servidores públicos federais ao participar como representantes da União de conselhos de administração fiscal ou em órgãos equivalentes. A reportagem é de Marina Campos. Na decisão, os ministros levaram em consideração, entre outros fundamentos, que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da acumulação das funções de ministro de Estado e de conselheiro nas estatais. A ação popular analisada pelo STJ foi proposta em 2012 contra 13 pessoas que ocupavam cargos de ministros à época, além da União e de 14 instituições públicas ligadas ao governo federal, como a Petrobras. Em primeira instância, o juiz declarou inconstitucional o recebimento cumulativo da remuneração. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas não contraria a vedação prevista na Constituição. No STJ, o relator da apelação civil, ministro Francisco Falcão, ressaltou que a função de conselheiro inegavelmente gera carga de trabalho extra, cuja retribuição pecuniária passou a ser devida com a promulgação da Lei 9.292, de 96, e não está abarcada pelo teto constitucional, que se refere inegavelmente às variadas espécies remuneratórias relativas ao cargo de ministro de Estado, e não de outra função, como a de conselheiro, cuja remuneração não possui origem diretamente pública. Desta forma, para a segunda turma, não se sujeitam ao teto os jetons recebidos por ministro de Estado, que integra conselho estatal, com exceção das verbas pagas por participação em empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que recebem recursos do poder público para o pagamento de despesas com pessoal e de custeio em geral. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai retomar hoje o julgamento da ação contra o ex-senador Fernando Collor por crimes ligados à BR Distribuidora. Até o momento, há 5 votos para condenar o ex-parlamentar por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 1 voto para apenas converter a imputação de organização criminosa em associação criminosa e outro voto pela total absolvição de Collor. Entenda o caso na reportagem de Marta Ferreira. De acordo com o Ministério Público Federal, entre 2010 e 2014, Fernando Collor teria recebido propina em troca do direcionamento e do superfaturamento de contratos da BR Distribuidora. Ele teria contado com a ajuda de Pedro Paulo Bergamassi e Luiz Pereira Duarte de Amorim. Os 3 viraram réus pela prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Para o relator ministro Edson Fachin e o revisor ministro Alexandre de Moraes, o conjunto de provas produzido nos autos comprova a tese da acusação de que, com a ajuda dos outros 2 envolvidos, Collor recebeu 20 milhões de reais para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora. Em razão do concurso material, no tocante às três grandes imputações, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o total dessa reprimenda soma e proponho que seja imposta a Fernando Afonso Collor de Mello em definitivo, fixando-se em 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 270 dias multa. Fixa o valor multa em 5 salários mínimos vigentes à época do último fato, ou seja, 14 de março de 2014. Na sessão plenária dessa terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por unanimidade, manter a improcedência de representação do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT, contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. O PT afirmava que Bolsonaro e Michele teriam feito propaganda eleitoral antecipada em um pronunciamento transmitido em cadeia nacional de rádio e televisão no Dia das Mães do ano passado. Mas o plenário seguiu o entendimento do relator do processo, ministro Raul Araújo. Para o relator, o pronunciamento não teve nenhuma característica de propaganda eleitoral antecipada.
Não houve comparação com governos anteriores, nem exaltação às qualidades pessoais do presidente da República ou propaganda negativa contra adversários políticos ou instituições. Como destacado pela PGE, aí faço uma transcrição do ilustrado parecer apresentado no caso. Assim, que é no mesmo sentido do entendimento deste voto. Assim, ausente qualquer elemento caracterizador da propaganda eleitoral, é incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em propaganda política por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da ministra de Estado da Mulher, Família e Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar programa de governo de notório interesse da população em geral, e em especial relevância para a população feminina. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Outras notícias do Poder Judiciário, logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, e ao longo da nossa programação. Boa tarde, até amanhã. Tchau, tchau.